Olá a todas, olá a todos. Muito bem-vindos ao primeiro podcast da área de saúde, né? Já foram alguns da CESP, nós estamos na sede da CESP, no centro do Rio de Janeiro. Meu nome é Alex Lucena, estou aqui a convite do nosso presidente, Robert Jansen, que está nos Estados Unidos hoje, lá no Vale do Silício, numa missão que ele faz todo ano para o Vale, levando as empresas aqui da nossa cidade, do estado do Rio, na verdade. E eu sou vice-presidente da Vertical de Saúde. É o segundo mandato do Robert, então estou com ele há 4 anos, é um grande amigo, um cara que movimenta o ecossistema de verdade, um colaborador de ecossistema, e isso realmente me dá um grande prazer toda vez que eu consigo trazer convidados, ainda mais convidados tão especiais como hoje, tá? Então, a doutora Sandra Mello já vai se apresentar e meu amigo Luan, que é também um amigo novo, um jovem empresário, empreendedor, vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a ideia aqui desse canal de comunicação, do podcast da ACESP Saúde, não é falar sobre tecnologia pela tecnologia, tá? Então, todos os nossos entrevistados estão trazendo casos reais, como a gente vai contar hoje aqui, o trabalho que vem sendo realizado a várias mãos, né, nos últimos meses e que tem aí ainda um para frente muito bacana que a gente está desenhando. A gente vai falar sobre isso num momento, mas contar exatamente a inovação, ela decorre da resolução de problemas, né? Toda inovação vem com essa pegada. Sim. E, e eu acho que ninguém melhor do que a Sandra, ela vai se apresentar primeiro para falar do que o trabalho que a gente está se propondo a fazer para o hospital famoso, Hospital Salgado Filho, e que eu tenho certeza vai ser vitrine, né, enfim, para a saúde em geral do estado do Rio de Janeiro e, por que não, sistema SUS aí do Brasil. Mas bola no chão, primeiro de tudo, Sandra, por Sandra, quem é você? Como é que você veio parar aqui no estúdio da CESP hoje? Eu sou Sandra Mello, atualmente diretora-geral do Hospital Municipal Salgado Filho. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite, é uma honra estar aqui, Alex, muito obrigada. Prazer. Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Minha trajetória envolve aí também um pouquinho da Unicarioca. Fui aluna do primeiro período de marketing da Unicarioca 21 anos atrás. Não vou entregar a minha idade, mas já Acho que eu tinha entregando cabelo um pouquinho. preto nessa época. Entrei no primeiro período de marketing. E na época eu passei para fisioterapia, já tinha formado em fisioterapia e passei para marketing na Unicarioca, cheguei a fazer um período e foi quando eu passei para medicina. Na verdade, o meu grande sonho sempre foi ser médica, mas antes de ser médica eu me formei em fisioterapia, fiz o primeiro período de marketing, que eu sempre também Legal. gostei dessa parte de falar, de comunicação, sempre também esteve muito do meu lado essa parte. Então, gestão primeiro, depois atrelando com a parte da saúde. Isso. E aí passei para medicina, fiz o vestibular novamente, passei em um lugar para a Universidade Gama Filho, a realização do meu grande sonho. E a minha trajetória começa justamente no hospital, que é o hospital, meu hospital escola, meu hospital do meu coração, que é o Hospital Municipal Salgado Filho, que é o nosso hospital do projeto hoje. Um hospital onde eu comecei uma jovem, tinha 19 anos, quando eu comecei o estágio de fisioterapia lá. E comecei o estágio de medicina no terceiro período, também no Hospital Municipal Salgado Filho. Isso aí tem uns 20 anos atrás. Passei por todas as etapas, comecei como acadêmica, que depois eu fiz o internato de medicina no Salgado Filho, me formei, fui plantonista, fiz minha especialização em urgência e emergência no próprio Salgado Filho. Uau. Fui coordenadora da emergência em plena pandemia. A gente estava falando isso antes em off, né? Quer dizer, o que já é sei lá, uma experiência de vida absurda. E hoje diretora, então eu passei por todas as etapas. Show, maravilha. Luan Moreira, empresário, como é que você se define? Coordenador hoje, acadêmico, conta lá. Eu sou Luan Moreira. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Alex e a CESP pelo convite de estar aqui participando desse podcast e falando de saúde, falando de tecnologia.
Eu sou biomédico de formação, minha trajetória acadêmica começou lá em 2015, na graduação em biomedicina, mas antes de ser biomédico, eu quis ser diplomata, então eu fiz 4 períodos de relações internacionais. Exatamente. E tinha uma disciplina de contabilidade que era o meu terror, então eu decidi depois, por afinidade, eu sempre gostei da área de biológicas, migrar para biomedicina e fui me desenvolvendo ao longo do curso, sempre trabalhando e estudando. E quando eu me formei iniciando a pandemia. E eu fiquei assim, o que que eu vou fazer da minha vida? Foi quando eu entrei no Hospital Ronaldo Gazola, comecei a trabalhar no Ronaldo Gazola, comecei a dar aula no ensino técnico, foi isso que despertou minha veia acadêmica. Eu falei, rapaz, ser professor é legal, gostei daquela vivência de ensinar e mudar a vida das pessoas através da educação. E foi quando eu tive um convite para atuar na supervisão do laboratório do Gazola na época, depois eu fui para as UPAs, e ao total foram 11 UPAs. Inclusive, a gente estava conversando aqui anteriormente, a Sandra comentou sobre a Del Castilho. A Del Castilho foi uma UPA também, que o laboratório lá foi implantado do zero. E essa vivência na saúde, na educação, e eu sempre fui tentando pensar o seguinte: o que que eu posso levar da academia para a saúde de fato, para a educação, e como através da academia eu posso mudar a saúde. E eu sempre fiquei pensando muito em novas tecnologias, mas quando a IA surgiu, eu acho que foi um clique ali que clique mudou a natural. geração inteira, né? Deixa eu te pegar assim, bem didático assim para leigo. A biomedicina está muito em voga, né? Sim. Sem entrar muito no técnico, mas explica para o público assim que está querendo cursar o que que ele vai sair aprendendo o que para desenvolver aonde. Vamos lá. Falar de biomedicina é muito ruim, porque o biomédico hoje ele pode atuar pelo menos em 33 áreas diferentes e vai aumentar Legal. consequentemente. E hoje nós podemos atuar com biomedicina estética, com análises clínicas, com hematologia, que é a minha área, Perfeito. diagnósticos de leucemia, linfomas. Sim. Então, a pessoa que cursa biomedicina hoje, ela tem opções para escolher durante toda a graduação. Então, eu sempre falo isso para o aluno. Você não vai definir o que você vai cursar no primeiro período. Você vai definir ao longo da sua graduação, por quê? Eu entrei querendo embriologia, saí com citologia oncótica, então coisas Bem amplo, né? totalmente diferentes e que dá a opção ao aluno de escolher de fato a área que ele tem maior afinidade, maior apreço. E eu sempre falo isso, escolhe a área que você gosta, porque quando você faz o que você gosta, como você comentou da medicina, você vai ter sucesso. Não tem outra, não tem fórmula mágica para isso. Só fazer o que gosta. E hoje você é coordenador, né, da biomedicina da Unicarioca. E só para fechar essa rodada, conta a sua veia como empreendedor, né? Que eu sei que você também tem o seu Exatamente. negócio. Eu sempre pensei em projetos para a saúde, mas eu comecei a ver que a educação no nosso país hoje nós temos diversos gaps. Eu falei, por que não empreender na área de educação? Analisar o cenário, ver o que falta, ver o que a gente pode entregar. E hoje, quando a gente forma um profissional de saúde de forma geral, de forma incompleta, que é um profissional que não atua de forma correta ou tem deficiências, isso é um problema para a população, para o paciente que está ali, para o sistema de forma geral. E eu pensei exatamente isso. E se eu fizer cursos, treinamentos nessas áreas onde eu identifico deficiências, para que eu possa especializar essas pessoas e tornar os profissionais de saúde mais capacitados. Não é só o viés de empreender, mas o viés da saúde, de fato. E hoje, quando eu penso em empreender em saúde, em criar um projeto, eu não estou pensando em vender um curso, eu penso em vender uma experiência e uma capacitação, que eu acho que é o mais importante da nossa área, exatamente. Bom, vamos lá. Vamos voltar agora para o Meyer. Porque, não, até tem muita gente que não sabe exatamente a localização, e a localização é muito importante, né? Porque tem uma estação de trem, ou de metrô, de trem, que dá dentro, e isso tem um impacto enorme, né? Conta um pouco para a gente o tamanho da operação, para dar um contexto, para depois a gente voltar para a tecnologia do Hospital Salgado Filho. O Hospital Salgado Filho é um hospital de grande porte, de alta complexidade, um hospital de trauma aberto 24 horas. Nós estamos localizados no Meyer,
na área da CAP 3.2, que engloba um complexo hospitalar que tem a UPA de Engenho de Dentro e a UPA de Del Castilho. Esse 23 são as regiões, né? 3.2. 3.2 são as regiões do Rio de Janeiro que são mapeadas São dentro do responsáveis pelo Sistema Único. Salgado Filho. Tá. Dentro da CAP 3.2, temos a UPA de Del Castilho e a UPA de Engenho de Dentro, que faz parte do meu complexo. Eu sou Perfeito. diretora, sou CGE dessas 3 unidades. Uhum. Então, a gente não só atende a CAP 3.2, como a localização do Salgado Filho é uma localização fácil acesso. Sim. Temos ônibus, táxi, trem, bicicleta, moto, tudo. A estação de trem é localizada em frente exatamente ao Salgado Filho. A pessoa solta praticamente dentro do hospital. Então, não só atendemos a CAP 3.2, como a área do Rio de Janeiro. Sim. Vem pacientes de Queimados, de Nova Iguaçu, de todos os outros municípios, porque pegam o trem e soltam exatamente na nossa porta. Então, não é só a complexidade da área, vem todo um contexto de outros municípios que, através do trem, se causa uma proximidade maior. E dá uma ideia, assim, só para quem está nos ouvindo, do que isso significa, por exemplo, de emergências num dia. Um dia normal. Num dia normal é uma média de 300 a 350 atendimentos dia. Isso no Salgado Filho. Se você passar para a UPA de Engenho de Dentro ou a UPA de Del Castilho, a gente dobra esse valor aí. Porque nós triamos, tem exatamente o nosso projeto vai falar também sobre a triagem, Sim. que é importante. Então, por ser um hospital focado em trauma, algumas das queixas são direcionadas para os nossos outros complexos. Uhum. Mas, em geral, 350 atendimentos no Hospital Salgado Filho e uns 700, de 550 a 700 atendimentos nas UPAs, cada um. É muito grande o porte. Quantas pessoas trabalham lá no total com você, assim? Tem uma ideia, assim? Ideia total, de número total, não, porque são muitos funcionários, porque engloba toda a parte também de limpeza, de profissional de saúde, de manutenção, eu não tenho isso. Enfermagem. Enfermagem. Não tenho esse número para você, mas numa próxima ocasião eu posso trazer, porque são muitos funcionários. Só para dar ideia. Não, eu estou falando isso porque está muito fresco na minha cabeça, né? Que estivemos juntos agora, na segunda-feira, eu fiz um tour e realmente é impressionante o volume. Fico pensando que ali passa mais gente do que em muitas cidades, muitos E o mais importante que a gente tem lá no Salgado Filho, por ser um hospital de porta aberta, né? Sim. A maioria dos hospitais do município possuem um SER, e lá não temos um SER. Então, quem chega é atendido, né? É um hospital de porta aberta que não tem como uma classificação anterior para tirar a gravidade. Né, nós direcionamos através da enfermagem, né, do protocolo de Manchester, mas a pessoa que vai ser atendida, ela fica ali aguardando, se ela seja de classificação azul ou verde, ela fica aguardando e em algum momento ela vai ser atendida dentro daquele protocolo. Você falou a palavra triagem, a gente vai voltar a isso algumas vezes aqui na conversa a partir de agora. Mas explica como é que as UPAs, digamos assim, qual seria o funcionamento ideal entre UPAs, que meu entendimento é que ali é um atendimento mais primário, corrija se eu estiver errado, e o hospital hoje que acaba recebendo uma multidão, um contingente enorme de pessoas que, em tese, não deveriam estar indo para lá, ou deveriam estar passando pela UPA, não é isso? Sim, o ideal seria realmente, se nós tivermos que ele direcionar. Vai ser o que ser. É um complexo. Fazer aquele meio campo mesmo. Isso, para separar os pacientes que estão clínicos, tá? Nas regiões, né? Cada região tem o seu. Nos hospitais municipais tem o CER do Centro, o CER Leblon. Legal. É isso. Não, foi brincadeira porque eu já sabia, mas eu sempre fico pensando em quem está ouvindo, que às vezes a gente não vai no jargão aqui, as pessoas não sabem direito. Enfim, enorme atendimento, me chamou muito a parte de infantil, de crianças, um número enorme, uma área, né, uma entrada só para isso. Então, trauma, mas o que acontecer, portas abertas, como você falou. Na verdade, tudo que está passando na porta para do Salgado Filho. É assim que funciona. Está passando por ali, o bombeiro está passando, vamos parar aqui no Salgado Filho. O SAMU está passando, vamos parar aqui no Salgado Filho. Salgado Filho é uma mãe, estamos de portas abertas e recebemos
a todos, né? Não. Essa é a verdade. E vou te falar, o pessoal que a gente esteve lá é assim, propósito mesmo, né? Sim. Muito amor mesmo, muita paixão mesmo. É conforme o Luan falou agora há pouco na entrevista dele, que quando trabalha com amor, tudo flui. E quem trabalha ali no Salgado Filho tem esse amor. Sim, E isso faz toda a diferença. acolhimento, né? Então, bom, agora falando um pouquinho de tecnologia, e aí para dar um contexto, eu vou dizer o seguinte, né? O Unicarioca, que é a nossa mais nova associada, inclusive, aqui da CESP, então tem super um porquê esse encontro hoje, né? E eu, hoje, eu sou empreendedor também, sou investidor em startups e tal, mas a convite do Celso, eu acabei de assumir, tem um mês, a diretoria de inovação e marketing, né? Ele jogou marketing aí nessa combo para eu não conseguir dormir nunca mais na minha vida. É impressionante o que acontece você sabe disso, né? De movimentação. Você estava me mostrando, né? Como aluna, 20 e tantos anos atrás, você era aparecendo nas propagandas da universidade e tal. Então, hoje, inovação e marketing. Na inovação, a gente já falou várias vezes, a Rise, né, nasceu antes. Na verdade, a inauguração oficial, já convite aqui para toda a diretoria da CESP, dia 16 de abril. A gente está abrindo um espaço super bacana, acolhedor, parece um coworking space lindo, com arquibancada, sofá, um lugar assim, bem, bem propício à inovação. E a RISE, que significa Rede de Inovação em Saúde e Educação, lançou um programa junto com a Microsoft, que já está entrando na sua terceira semana, para criação de agentes de inteligência artificial. E não por acaso, dois dos desafios, dois que idealizaram os desafios para os alunos, então nós separamos os alunos, são 40 alunos e alunas, em 10 grupos de 4, como se fossem 10 startups, e aí tem uma startup trabalhando com o Luan e uma startup trabalhando com o time da Summer. Vou voltar aqui para o Luan. Explica para a gente qual foi o seu desafio que conecta aqui, obviamente, com o Salgado Filho. O desafio que foi criado, ele visa trabalhar o uso da inteligência artificial para a triagem de exames laboratoriais. E isso surge de uma dor, de fato, uma dor que chega a ser física, às vezes, de ver que no ambiente laboratorial hoje, eu tenho pelo menos 70% dos erros acontecendo no setor de triagem, onde o médico vai ter um laudo errado por conta disso, o paciente vai esperar mais por conta disso, o paciente vai precisar ser coletado novamente por conta disso, então mais uma coleta, mais um pulo nesse paciente. E isso, ao final, não prejudica só o paciente, o médico, a unidade, mas gera um custo absurdo. E qual o problema que a gente tem hoje? Na maioria das unidades, a pessoa que faz a triagem, ela não é técnica, ela não tem formação laboratorial. E, consequentemente, como ela não tem conhecimento técnico sobre aquilo, como você tria algo que você não conhece? Como eu boto alguém na triagem lá na porta se o cara não sabe fazer uma anamnese, por exemplo? Então, a ideia foi exatamente essa. Visto que a gente tem um problema em ter pessoas que não são tecnicamente capacitadas para aquilo, e se a gente criar uma solução tecnológica para resolver esse problema? Que foi onde surgiu essa ideia da criação de uma IA para trabalhar a triagem de exames laboratoriais, reduzindo erros, reduzindo recoletas, reduzindo custo e aprimorando ali o diagnóstico laboratorial. Porque quando eu falo de um diagnóstico correto, rápido e preciso, a gente retira o paciente da unidade, então é um paciente que ia ficar 5 horas ali, 2 horas, 1h30, o paciente se sente assistido, e isso é bom não só para a unidade, como para o paciente, é bom para o paciente, reduz custo esse que a gente pode reinvestir em mais tecnologia, em infraestrutura para a unidade. Então,
quando a gente fala de investir em tecnologia e criar algo para aprimorar algum processo, no nosso caso, o processo de triagem laboratorial, nós temos diversos tentáculos. E a ideia do projeto não é se restringir ao Salgado Filho. Salgado Filho é o nosso modelo, É o MVP, nosso, né? No jargão. exatamente, é o nosso piloto ali, para que isso futuramente se aplique a toda a rede. Então, quiçá município do Rio, daqui a pouco estado do Rio e federação a longo prazo. Então, a ideia é exatamente essa, não só trabalhar, mas também entrar no privado e detalhar. Exatamente. E o que me chamou muita atenção lá na visita essa semana, nessa parte laboratorial, como isso é importante, porque às vezes você precisa de velocidade que pode salvar uma vida lá na ponta, lá embaixo, né? Na outra parte da cadeia, né? O médico hoje, ele depende do laboratório em muitas situações, né? Claro que a clínica médica é muito importante, mas o laboratório é muito importante para que ele possa tomar a melhor decisão, se é melhor para o também. Só um exemplo. Hoje, cerca de 90% das decisões médicas, elas passam pelo hemograma. Então, é por isso que é o exame mais solicitado no mundo. Então, se aquele hemograma, por exemplo, foi coletado da forma incorreta, está coagulado, o médico vai ter um laudo incorreto, ele vai conduzir o paciente de forma incorreta. Isso vai prejudicar o trabalho do médico, vai prejudicar o paciente, vai prejudicar a unidade de saúde como um todo, porque a Sandra sabe bem disso. Qualquer problema que aconteça numa unidade de saúde hoje, vai para a mídia fica chateada. Sim, não, também são vidas. Sim. Nós estamos falando de vidas. Então não pode errar. Falando em vida e passando, né, retornando para a Sandra, e o que muito me chama a atenção desse desafio que você lançou é esse aspecto mesmo de saúde, de poder salvar vidas. Você até conta um caso, né, que aconteceu no passado, que ilustra bem isso. Passo a bola para você. Como explicou, tempo é vida. Exato. Tempo é vida. E o tempo, onde que você consegue classificar o tempo dentro de um hospital, principalmente? Na triagem. Então, o nosso maior gargalo da triagem não é a demanda, não é o volume de pessoas que estão ali. É a má estruturação do fluxo de atendimento. Certo. Se a gente tem um processo de uma inteligência artificial atuando na triagem, otimizando, né, realmente as pessoas, os pacientes precisam de atendimento mais rápido e corretamente. Por exemplo, como aconteceu um caso lá, a maioria dos pacientes que realmente sentem dor, eles chegam quietinhos, tímidos, né, sofridos, tem aquela face de dor. Se você olhar, ele está ali quietinho, está com a mão no peito, está com a mão na barriga, está passando mal, está ali quietinho, não fala nada. E às vezes a pessoa que não está sentindo nada, está eufórica, está gritando, quer atendimento, aí passa na frente, aí aquele que está ali quietinho, passando mal, já aconteceu em uma das nossas UPAs do município, o paciente ficar quietinho ali, sentindo dor, e infartou e ficou ali na triagem, não chegou nem a ser atendido. Porque não fez, né, escândalo, ninguém olhou realmente porque ele estava quietinho, houve um erro ali da triagem grave. E para que esses erros não aconteçam, eu pensei nesse projeto de inteligência artificial na triagem, através de câmeras, né, de câmeras faciais ou de óculos, qualquer que seja o tipo de inteligência artificial, porque o que ela vai fazer? Ela não vai substituir o ser humano, mas ela vai otimizar os processos. E ela otimizando, o profissional de saúde ele vai ter mais tempo para cuidar de quem realmente precisa. Porque ele perde tempo com processos e fluxos errados e deixa de dar atenção para aquele paciente ali que precisa naquele momento. Se a gente tem uma triagem especializada, focada, com câmeras, de repente, vendo a facial, já identificando sinais vitais do paciente, faces de dor. Aquele paciente vai para um protocolo roxo. No protocolo roxo já tem a triagem focada lá do ano com um exame rápido. E vai associando triagem da emergência com triagem do laboratório. O tempo é vida. Então, aquele paciente vai ser atendido mais rápido, o resultado vai ser mais eficaz e vamos conseguir resolver realmente o problema do paciente. E se não for um problema grave, a gente vai conseguir tirar aquele paciente mais rápido do hospital, dando vaga para a pessoa que realmente precisa entrar. Sim. Não, e isso ficou muito... não só a tecnologia, mas a necessidade também de usar a tecnologia como um veículo de comunicação, né? Sim. De você
a gente já pensou em muitas coisas, você falou da tecnologia de reconhecimento facial, é uma delas, né? Mas a gente ficou imaginando ali, eu digo a equipe técnica, Sim. né, que tá, vamos falar já da sequência, né? Mas só para concluir, então esse é o desafio que você está orientando o seu grupo de alunos, a startup, O nesse desafio momento. realmente é otimizar a triagem, Perfeito. Focado nisso. conseguirmos triar aqueles pacientes chaves que precisam de atendimento num tempo curto de tempo. Uhum. Os pacientes vermelhos e Vermelho. laranjas. Os outros que são amarelos ou verdes, dá para esperar um Na pouquinho. escala. Mas esses principais, né, que precisam de um delta T menor que 4 horas para atendimento para uma triagem ou para uma trombólise no infarto, esses pacientes são nossa prioridade, precisam ser salvos. E precisa chegar essa informação rápido aqui Ao laboratório. desse caso mais crítico, porque aí você também passa uma fila lá no andar de cima, né? Não sei Se a triagem é bem feita, a gente já bota para processar a amostra, rodar o exame laboratorial, lança em sistema, o médico já consegue. Além de todo o processo da triagem da inteligência artificial, a gente vai criar um prompt dentro da inteligência artificial para acusar exatamente os exames que vierem com alterações. Sim. Então, vai sair mais rápido o resultado do que os outros Na que linguagem laboratorial, a gente chama isso de alteração. flag, né? Isso. O alerta lá. Alerta. Sim. Para a gente poder sinalizar a equipe médica. Não, isso assim, para quem é de inovação como eu, isso aqui me fascina, entendeu? Não é ficar discutindo a tecnologia pela tecnologia, mas situações de vida real e de salvar vidas, né? A gente está realmente debruçado sobre isso, né? Quer dizer, então, só para marcar, esse desafio conecta com esse, é parte de uma trilha, Isso. inclusive, aproveitando, né, para dizer que a gente constitui um grupo de trabalho, né, que está escrevendo um projeto grande que vai ser submetido no mês que vem para a FINEP. Contratamos inclusive uma consultoria para ajudar, mas assim, baseado no que a gente está falando aqui, né? Quer dizer, inovação aplicado a um problema mais vida real do que isso é difícil, né, de imaginar, né? E o principal de tudo é que se você tem uma triagem ideal, você vai salvar a vida, porque vai conseguir resolver tudo em tempo recorde. Porque as informações ali vão ficar guardadas e quando chegar lá no profissional, já vai ter, através da inteligência artificial, aquela anamnese. O médico não vai precisar repetir tudo de novo que foi falado na triagem. Entendeu? Aí chega lá, pergunta, aí no enfermeiro pergunta, aí sinal, não, quando chegar no médico já vai estar um relatóriozinho lá, já direto para o atendimento. E você falou muito lá de sua equipe, né? A gente está com a diretoria reunida, né? E eles falaram muito também de otimizar o fluxo com as UPAs, né? Quer dizer... Sim. Na verdade, a gente, iniciando esse projeto pioneiro no Salgado Filho, né, através dessa triagem otimizada, a gente vai conseguir observar os gargalos que a gente tem em toda a rede, não só nas outras UPAs, como nas clínicas da família. Porque através da triagem a gente consegue ver qual que é a doença que está chegando mais vezes ali. Por que um hipertenso está chegando com a pressão descontrolada mais vezes? Sim. Talvez na clínica da família lá, ele não está pegando a receita dele, talvez o atendimento dele no médico está demorando. Por que o vascular está chegando já com um problema, paciente vascular já para amputação? Ele não foi atendido na clínica da família, ele não fez a medicação. Então, a triagem, depois, num segundo plano, esse nosso projeto da triagem vai pular para a triagem também das clínicas da família e das UPAs, centralizando tudo num complexo só. Sim, sim, e tudo isso está gerando dados, né? Sim. Dados, a máquina ali... E um dado vai complementando o outro e no final a gente vai ter todo mundo entrelaçado. E como é engraçado, né? A cabeça não para. A gente falando nessa condição de direcionamento do paciente, eu já estou aqui. E se a gente criar uma IA para que as pessoas consigam acessar, descrever os seus sintomas e, através dos sintomas, ela direciona ele para uma unidade especializada mais próxima a ele? É algo interessante. Eu fiquei aqui pensando exatamente nisso agora. E é algo que futuramente, né? Claro. Não, a construção da tecnologia, ela não tem um final, né? É um processo, lógico, que a gente estamos faseando isso. A primeira fase, inclusive tem data marcada, né? Dia 26 de junho, os alunos vão estar apresentando os 2 trabalhos no evento que a gente vai fazer, né? Que vai ser já, digamos assim, um nascer de uma parte da solução e depois conectando. E tem toda uma, que eu costumo chamar, né? Eu não, mas é jargão de mercado, que é a jornada mesmo do paciente, né?
E eu acredito, Alex, que a inteligência artificial e a saúde, na saúde temos 3 pilares: gestão, tecnologia e propósito. Quando juntamos esses 3, se conseguimos juntar esses 3, o resultado vai ser incrível. Sim. Porque além da gente conseguir organizar os fluxos de atendimento, nós vamos transformar vidas. Sim. E vamos botar os alunos para participar disso o tempo todo, né? O principal disso são os alunos. Eu sempre gostei muito da parte acadêmica, igual o Luan. E os alunos venham para o Hospital Municipal Salgado Filho, precisamos de você, principalmente na parte da triagem lá com o Luan no laboratório, precisamos dos alunos de biomedicina, precisamos de todos os alunos de fisioterapia começaram lá essa semana com a gente, sejam muito bem-vindos. Estamos abertos para todos os alunos de todos os cursos. Somos um hospital escola, um hospital focado no melhor para o paciente. O Hospital Salgado Filho é o meu hospital de coração, o meu hospital escola, é um hospital incrível e vocês serão profissionais incríveis trabalhando com a gente. E já que a gente está falando de tecnologia, os jovens, né, eles já vêm com a tecnologia do berço, né? Pequenininha já mexe. Já mexe nesse negocinho desse aqui melhor do que... É genético, não tem jeito. Já é nativo, né, como a gente costuma dizer. Pô, fantástico. A gente já está mais ou menos chegando na parte final. Talvez começar por você, Luan, assim, para dar uma perspectiva de como é que você está enxergando, aí de uma maneira geral mesmo, tá? Dentro da sua área de saber, que é a biomedicina, como é que você está vendo a tecnologia fazendo parte dessa transformação, enfim, para você dar um tchau aí e deixar inspiração para a turma que está chegando aí. Eu venho conversando sempre com os alunos sobre tecnologia, sobre IA, sobre biomedicina. E hoje, quando falamos de biomedicina, é impossível não falar de IA. Nós temos diversos processos laboratoriais, tecnológicos, processos que mexem com genética, com biologia molecular. E hoje esses processos estão utilizando IA para serem feitos de forma mais precisa, serem feitos de forma mais rápida. A gente está usando IA na embriologia, por exemplo, para observar se a divisão celular está ocorrendo da forma correta. Então, eu sempre falo isso para o aluno: estude IA, aprenda IA. Fiquei muito feliz com essa mudança agora para o MAP, lá na Unicarioca, onde a gente começou a trabalhar tecnologia e IA no primeiro período. E é nítido, estou com uma disciplina e no primeiro dia tem muitos alunos que não sabem o que é IA. E agora que a gente já está chegando ali próximo ao período de avaliação, os alunos já estão utilizando diferentes IAs, usando prompts de forma mais coordenada e utilizando a IA para mudar a vida deles, não só pessoal, mas acadêmica e futuramente profissional. Então, para o aluno de biomedicina, utilizar a IA é essencial, para o profissional de saúde, utilizar a IA é essencial, desde que a gente não terceirize para a IA a nossa capacidade de pensar. Exato. A gente utiliza a IA para nos ajudar, às vezes, a pensar, para aprimorar algo que a gente já tenha imaginado ou pensado, e a gente não pode deixar somente a responsabilidade por conta da IA. A gente continua pensando junto com ela e trabalhando junto com ela. Exato. Afinal, quem dá o prompt, né, o input, depois quem aprova o que sai são os humanos. E Sandra, mesma perspectiva, como é que você está pensando? Então, o que eu penso hoje, a IA já chegou, ela chegou para ficar. Hoje, né, estamos comemorando o início dela, mas acredito que daqui a alguns anos a gente vai ver essa reportagem, que essa entrevista vai falar: caramba, lá estava começando, vai ser algo muito natural. Me preocupa bastante a inteligência artificial em relação aos médicos. Estamos formando médicos que não sabem usar corretamente ainda a inteligência artificial. Isso pode prejudicar muito, não só a própria medicina dele, a própria carreira dele, como a vida e a saúde das pessoas. A inteligência artificial está aí, mas precisamos de agentes especializados, precisamos saber os prompts corretos. Não podemos pegar o que deu de resultado na inteligência artificial e repassar. O que der de resultado, o médico ele precisa ler, ele precisa entender, ele precisa saber que aquela resposta que está ali, se ela é satisfatória com o que você tem de estudo. Criticar.
ele precisa saber criticar e precisa saber que o que deu ali, se ele pode repassar. Sim. Porque ele, como um profissional de saúde estudado, ele precisa saber se a inteligência artificial ela deu a resposta correta ou não. Porque dependendo do prompt que você colocou, pode dar uma resposta completamente errada. Ele não pode repassar. Isso me preocupa bastante. Essa semana tivemos um edital que isso foi falado sobre inteligência artificial e precisamos nós, profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, estudar a inteligência artificial, mestrado, doutorado, artigos científicos, nós somos formadores de opinião. Então, nós precisamos aperfeiçoar essa inteligência artificial através de agentes de IA, como esse curso profissionalizante da Unicarioca, que é fantástico, que eu estou como mentor, assim como o Luan, nesse projeto do Salgado Filho, por mais projetos, mais alunos, para que cada vez mais a inteligência artificial ela possa ser usada com segurança, não só para os profissionais de saúde, para qualquer paciente, porque é muito preocupante um paciente pegar uma inteligência artificial, jogar ali o que ele quer, dependendo da resposta que der, ele pode ter uma atitude muito errada. Então, acho que no final de tudo, o que precisa é, de acordo com o que você falou, procure seu médico. É isso. Porque a inteligência artificial, se ela sabendo ser usada, ela é fantástica, mas a gente tem que ter todo um cuidado para criar agentes e prompts corretos para que possamos, dessa maneira, cada vez mais otimizar a inteligência artificial e tornar ela cada vez melhor. Pô, espetáculo. E é tão legal, a gente está fazendo parte de uma construção. O Hospital Salgado Filho é o nosso Living Lab, que eu chamo, nosso laboratório vivo, onde a gente está fazendo isso acontecer, aprendendo muito, né? Porque quem disser que é especialista nisso hoje está mentindo, né? A gente somos todos muito aprendizes, né? E usando e trabalhando com uma equipe muito multidisciplinar. Isso é um detalhe muito interessante também, né? Com a turma da saúde, pessoal de tecnologia raiz mesmo, né? Pessoal de comunicação. O pessoal de comunicação, que a gente acaba vendo que o projeto acaba que em algum momento mistura, né? Aquela coisa da TICS, né? TI com C de comunicação. É comunicação, informação e tecnologia, tudo misturado. E é uma construção muito bacana. Então, é legal esse episódio, porque é meio que um marco, a gente está no início do projeto. Faremos outro, vamos fazer um checkpoints, assim, a gente faz um mais no final do ano. E vai construindo, porque eu tenho... Algo me diz que a gente está construindo um case que poderá ser replicado aí para... Não só para o estado do Rio de Janeiro, mas assim... Tenho certeza disso. Para a gente levar para o resto do Brasil mesmo. Seremos pioneiros e seremos um case de sucesso. Exatamente. Eu tenho certeza também. Pessoal, obrigado pela parceria. Dito isso, muito obrigado. Doutora Sandra Mello, meu parceiro aqui, Luan Moreira, e é isso. Seguimos juntos. Tamo junto. Obrigado aqui. Acompanhe o nosso próximo episódio. Vamos voltar aqui contando outros cases como esse, outros causos. Tchau, pessoal.